Nessa edição especial do JP Internacional, eu conto com a presença do comandante Robson Farinazzo, com as suas análises do aspecto militar dessa questão, também com o professor de Relações Internacionais, mestre em Islã Político, Danilo Porfírio. Daqui a pouquinho, o Urian Fancelli se junta a gente também para mais análises ao longo desse programa. A gente vai junto por 1 hora para debulhar tudo que tem acontecido no Oriente Médio, ao redor do mundo, nessas últimas horas. Os primeiros ataques foram registrados ainda de madrugada, por volta de 2 da manhã, no horário de Brasília, com uma ofensiva israelense que citava um ataque preventivo contra o Irã. Logo depois houve a confirmação da participação dos Estados Unidos nessa ofensiva. Os Estados Unidos confirmam que estão ao lado de Israel neste momento. E, claro, a retaliação iraniana. Os ataques foram dirigidos aos Estados Unidos nas suas bases militares espalhadas pelo Oriente Médio, mas também a Israel. Há relatos de mortes no sul do Irã, com uma escola atingida, uma escola para meninas, que teria deixado pelo menos 80 mortos nesse começo de sábado. Ao todo, o Crescente Vermelho fala em pelo menos 200 mortes no território iraniano. Já no sentido contrário, uma pessoa morreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, após ser atingida por estilhaços de um míssil que foi interceptado ainda no ar. Não há mais relatos de mortos no Estado de Israel, há alguns mortos na Síria, há relatos de ataques no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, também na Arábia Saudita, no Bahrein e no Catar. Todo o Oriente Médio em alerta, todo o planeta em alerta, e tudo que vai acontecer e o que já aconteceu a gente confere a partir de agora. Vamos começar falando sobre Ali Khamenei, um temor que se espalhou após a fala do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o pronunciamento feito pelo premier de Israel agora há pouco, em que ele afirma que há indícios, há sinais de que o líder supremo do Irã teria morrido após um ataque israelense à sua residência em Teherã, a capital iraniana, durante essa madrugada. Pelo menos 30 bombas, 30 dispositivos atingiram a residência de Ali Khamenei. Imagens de satélite divulgadas pela Airbus mostram uma grande nuvem de fumaça saindo daquele local, e esse é o grande temor. É justamente sobre isso que a gente começa então falando neste programa, que eu queria começar perguntando para o professor Danilo Porfírio. Professor, qual é o tamanho de Ali Khamenei para o Irã? O que isso significa diante de todo esse conflito que a gente tem acompanhado? Boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Fabrício, o impacto é sensibilíssimo. Khamenei, ele é o líder supremo daquilo que nós chamamos de República Islâmica do Irã. Nós temos que lembrar que o regime iraniano, que tem 3 poderes, na verdade, o quê? Esses poderes estão sujeitos a um poder maior, a um poder, vamos dizer, que tem uma conotação, não é, comandante, moderador, composto por um conselho de guardiões, e deste conselho emana o grande cérebro, a grande cabeça, a grande liderança, que é o Ayatollah, o líder supremo. A sua morte é o quê? É o corte de cabeça do regime. Então, o que nós temos que esperar agora, se essa informação realmente é procedente? Nós temos que, primeiramente, ver se o rito constitucional vai ser obedecido, que é o próprio Conselho de Guardiões escolher um novo líder supremo, um novo Ayatollah, a quem defendesse a substituição pelo filho do Khamenei, mas em vias práticas, diante da instabilidade do Irã, a situação é o quê? É de completa vulnerabilidade. Aliás, o Trump, que queria semear o caos para dar fim ao regime, se essa informação for correta, ele está sendo muito bem sucedido,
com o apoio dos israelenses. Comandante Robson Farinazo, essa situação de instabilidade no Irã, refletida, claro, pela situação política, ela pode se tornar também uma instabilidade militar já a partir das próximas horas? Eu acho difícil porque a Guarda Revolucionária do Irã é um organismo com vida própria, né? Inclusive acima do Sepah, que é o exército iraniano. Então, eu não acredito, acho que já tem planos de batalha definido, porque o que o Irã mostrou hoje de manhã, a rapidez da resposta mostra que esses alvos estavam demarcados, pré-determinados, né? Existia aí todo um cronograma de ataque que foi cumprido. Se bem sucedido ou não, não vou entrar nisso, porque a gente não tem condições de fazer uma análise de danos de batalha. Mas, em termos militares, eu acho que, assim, é difícil impactar, professor, porque exatamente por aquilo que eu falei, a Guarda Revolucionária, que é bastante competente, ela tem a sua autonomia, não? Sim. E já aproveitando chamar aqui o Urian Fancelli, que se junta a gente nesse JP internacional especial sobre essa cobertura envolvendo Estados Unidos, Irã, Israel. Urian, você que é autor do livro Populismo e Negacionismo, vai saber dizer isso muito bem pra gente. Donald Trump vinha em um momento extremamente delicado no ponto de vista da sua popularidade. O índice menor desde que ele voltou à Casa Branca em janeiro do ano passado. Como que você acredita que esse ataque, que essa situação envolvendo o Oriente Médio pode se refletir internamente nos Estados Unidos para o presidente republicano? Bom, primeiramente, boa tarde, Fabrício, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito que isso é altamente impopular, tá? E eu digo isso porque eu vejo essa manobra do Donald Trump muito mais como algo impulsivo, como um erro de cálculo, como uma expectativa do Donald Trump de agir de determinada maneira, como tem feito ao longo dos últimos anos. Por exemplo, o Donald Trump ele foi ensinado por conta das experiências que ele teve realizando algumas operações, tanto lá atrás, em 2020, quando ele ordena o assassinato do Qassem Soleimani, general iraniano, ou até mesmo no ano passado, quando ele faz aqueles ataques contra as instalações nucleares iranianas, recentemente também nas suas operações contra a Venezuela. Para o Trump, ele aprendeu que ele consegue fazer determinadas operações sem necessariamente levar os Estados Unidos para um conflito prolongado, que é algo que ele sempre condenou. Eu acho que se engana quem acredita que o Donald Trump entrou nessa guerra para expandir o conflito. Pelo contrário, a minha visão é que ele entrou tentando buscar algum tipo de ganho rápido, algo para exibir, mas não é do objetivo dele permanecer boots on the ground no Oriente Médio. Então eu vejo muito mais como algo impulsivo, como um erro de cálculo, como uma cutucada no vespeiro que pode sim sair muito mais cara do que o pensado, até mesmo porque a gente ainda não sabe o que pode vir depois, e eu concordo com a análise de que pode até ser pior do que havia antes. Caso, por exemplo, da Guarda Revolucionária Islâmica, a gente está falando de uma entidade com 150 mil membros, altamente armada e que controla todo o aparato de segurança no Irã. Então, esse grupo chegando ao poder agora, pode ser que venha um regime tão ruim quanto, ou até mesmo pior. Pode ser que o Irã, a partir de agora, e a gente não pode afirmar com certeza que vai haver uma queda desse regime, mas pode ser que o Irã parta de uma teocracia para algum tipo de regime militar que é tão hostil em relação ao Ocidente quanto era a teocracia. Boots on the ground, que o Urian mencionou. Comandante Robson Farinazo, qual é a possibilidade, qual é a possibilidade que a gente tem de ver uma guerra prolongada envolvendo esses três países? Ela é sustentável? Uma guerra prolongada sempre existe a possibilidade. Boots on the ground eu acho bastante difícil, porque o Irã tem 90 milhões de habitantes e quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Você precisaria de um exército aí monstruoso, né? Eu lembro que o Saddam tinha acho que o 5º maior exército do mundo e deu com os burros na água lá. Eu acho pouco provável. Eu acho que o mais provável é manter uma campanha aérea até
os estoques logísticos da Força Aérea e da US Navy suportarem, depois se vê o que vai fazer. Mas eu concordo com o que o Urian falou. O Trump, ele é impulsivo, né? Você para pensar, nós estamos pensando numa guerra, professor, de um país que é distante dos Estados Unidos, não tem como ataque, não representa uma ameaça real no momento aos Estados Unidos, esse é um fato. Os Estados Unidos cheio de problemas domésticos, eu costumo dizer sempre o seguinte, aquele 1 milhão de americanos que cruza a fronteira do México para fazer tratamento dentário, que aí os Estados Unidos ganham ou percam a guerra com o Irã, eles vão continuar fazendo isso daí. Isso não vai mexer na situação interna dos Estados Unidos, pelo contrário, pode só piorar. Então, assim, eu acho difícil haver um boots on the ground. Agora, uma campanha aérea prolongada pode ser, do modo que foi a Guerra do Golfo, a campanha da Iugoslávia, a própria campanha da Líbia também. Isso é possível. Professor Danilo, quando o Urian fala aqui da substituição de um regime teocrático por um regime militar no Irã, eu falava mais cedo, inclusive no Jornal da Manhã ainda, que o Irã talvez seja o país com o maior sentimento anti-americano do mundo. Poucos países detestam tanto os Estados Unidos quanto o Irã. E aí aqui a gente não está fazendo nenhum julgamento de valor se isso é certo ou se é errado. É um fato. Há uma rejeição muito grande aos Estados Unidos lá no Irã. Isso indica que a gente pode ter uma troca de regime, mas acabar mantendo a situação de adversidade, de rivalidade entre esses países? Pois bem, os americanos ainda são associados a um período extremamente complexo e de grande opressão que foi o regime do Shah Reza Pahlavi. Nós temos que lembrar, a década de 50 foi a pequena experiência democrática com Mossadegh, com apoio dos americanos, o Mossadegh é derrubado e Reza Pahlavi toma efetivamente o controle do Irã, com um aparato, inclusive, de repressão muito forte por meio do serviço de segurança, que era o SAVAK, né? O famoso SAVAK. Então, uma lógica, né, de vida ocidentalizada, afiançada por um regime autoritário. E nós também devemos lembrar que os grandes apoiadores desse regime do Reza Pahlavi foram os Estados Unidos e Israel. Não é à toa que, após a Revolução Islâmica, os Estados Unidos e Israel são atribuídos aos títulos de Grande Satã e Pequeno Satã. Pequeno Satã. Então, existe sim essa lógica de hostilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria também de fazer uma reflexão com vocês aqui, que nos últimos tempos, principalmente após, né, vamos dizer, o fracasso das ações proxy do Irã em relação à guerra de Gaza, nós observamos que a classe média, classe de comerciantes, o bazar, né? O bazar de Teherã, né, comandante, que era outrora afiançador da revolução, se volta contra o regime. Sim. Então, há um ódio, há um sentimento de hostilidade contra os americanos, inclusive a lógica de uma intervenção pode agregar a população. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o quê? Essa sensação de insatisfação local. A economia contribuindo para isso, né, professor? Que é a máquina, né? É Sim. O quê? A frase do Carlyle, é economista. É que paga as contas, né, comandante? E aí, só para nós fecharmos, o que o Urian falou e o que o comandante falou, é certo que a Guarda Revolucionária é uma força em paralelo, que inclusive escora, dá força ao regime. Mas nós temos também que enfatizar que toda construção dentro de uma lógica de Islã político está vinculado também ao quê? A valores e a simbologia, que dá estabilidade. A morte do Ayatollah é um quê? Seria um fato sensível. É como se você tirasse o quê? O chão dos pés de parcela da sociedade. Existe sim uma possibilidade de ascensão da Guarda Revolucionária? Sim. Eu devo lembrar que em 2009 nós tivemos uma crise ferrenha, fruto da Revolução Verde dentro do Irã, e foi caracterizado por um tensionamento entre o Ayatollah Khamenei, o presidente Ahmadinejad, do Poder Executivo, e a Guarda Revolucionária.
Então, há a possibilidade de uma ascensão e de um regime militarizado? Podemos até ver. Mas que eu também acho que no cálculo do staff norte-americano, a Guarda Revolucionária terá um papel de composição, recomposição, eu também vejo o quê? Com muita força e vigor. Professor, mas o Fabrício, posso fazer uma pergunta? Claro. Como é que o senhor vê a posição do presidente Pezeshkian nesse caso? Porque ele é meio a favor da conciliação com o Ocidente, né? Sim, mas eu volto a insistir isso, comandante. O poder executivo, ele é um poder enfraquecido. Ele é muito mais um poder simbólico. As duas forças que sustentam o regime iraniano é a Guarda Revolucionária e o quê? E o Conselho de Guardiões. Sim. Que eu falo que é um poder moderador com ares de imamado. É o imamado estabelecido. Sim. É o imã. Então, o que acontece? Existe esse posicionamento do presidente, mas eu quero saber até onde o quê? Isso tem validação do staff da Guarda Revolucionária. Sim. Porque se não tivermos o quê? Uma validação aqui da Guarda Revolucionária, eu não vejo o quê? Futuro também numa composição, pelo menos a curto prazo. Ok. Vamos é lembrar... bem complexo, né? Não é como a gente acha, é bem multifacetado. Não é multifacetado. Exatamente. Vamos lembrar como é que a gente chegou nessa situação, porque até anteontem, Estados Unidos e Irã estavam negociando um acordo nuclear que poderia ter evitado toda essa questão, pelo menos era essa a expectativa. Donald Trump tinha dado um prazo entre 10 a 15 dias para que um acordo fosse fechado e que nenhum ataque acontecesse no Irã, no Oriente Médio. Isso não acabou se tornando realidade. Os ataques aconteceram. A principal diferença entre os dois países vem na questão do enriquecimento de urânio. O Irã diz que quer continuar enriquecendo urânio, mas que ele enriquece esse urânio apenas para fins energéticos. Os Estados Unidos dizem, não, vocês estão enriquecendo para a produção de armas nucleares. Aí eu queria chamar o Urian nessa conversa aqui. Urian, era possível esses países chegarem a um meio termo ou realmente a guerra se tornou algo inevitável pela forma como essas negociações foram conduzidas nas últimas semanas? É extremamente possível, Fabrício. Não porque eu acredito que o regime iraniano, a teocracia, tenha boa vontade. Mas eu falo isso porque no passado isso já aconteceu. Foi o Donald Trump que lá em 2018 ele retirou os Estados Unidos daquele acordo nuclear que havia sido firmado pelo Barack Obama em 2015. Então, parte da responsabilidade de tudo isso que tem acontecido desde então, e aqui eu não estou esquivando em nenhum momento a responsabilidade iraniana, tanto de fomentar aqueles seus grupos, de patrocinar mesmo aqueles grupos terroristas na região, como o Hezbollah, os Houthis, o Hamas, ou até mesmo a maneira como os iranianos têm também investido no seu programa de mísseis balísticos, que até então, ou que a partir de agora, era o que Israel enxergava como sendo uma maior ameaça à sua existência, Israel estava muito mais preocupado, não com o programa nuclear, estava preocupado justamente com o programa de mísseis balísticos por conta de alguns dados que a gente tem que indicam que o Irã ele teria capacidade de produzir até cerca de 300 novos mísseis por mês. E aí sim, com o passar dos meses, poderia acumular um número suficiente para conseguir saturar aquele sistema de defesa em camadas de Israel. Então, a preocupação era essa. Mas o Donald Trump ele cometeu um outro erro que foi bastante grave na minha visão, que foi o fato dele não ser consistente com o seu discurso. Por quê? Porque em determinado momento ele falava que o objetivo principal dos Estados Unidos era um acordo nuclear. Inclusive um acordo para exterminar um programa nuclear que, de acordo com ele mesmo, os Estados Unidos já haviam obliterado no ano passado. Estou usando aqui a palavra dele. Ele falou obliterado. Se foi obliterado, então, logicamente, não precisaria ter que voltar até o Irã para continuar esse tipo de ataque. Mas ele pega, e uma hora ele fala sobre isso, em outro momento, ele fala em destruir, como o caso, por exemplo, desse vídeo que ele divulgou hoje, falando dos mísseis iranianos, da marinha iraniana. Ele fala em eliminar o apoio aos grupos terroristas e acho que ele terminou a mensagem falando sobre incentivar que os iranianos voltassem a tomar as ruas, né, que voltassem a manifestar. Só que o erro dele foi, eu acho, que colocar tudo isso no mesmo pacote, no mesmo combo. Porque quando ele fala que os objetivos são todos esses, como que a gente mede, de fato, o que representa
uma vitória para o Trump se ele não alcançar cada uma dessas caixinhas que foi sinalizada por ele mesmo. Então ele acabou que ele complicou a própria vida quando ele colocou a régua lá em cima. E o que seria, então, uma vitória para Donald Trump e uma vitória para Benjamin Netanyahu a partir de agora? Colapso do regime, instabilidade política, insurreição da população. Isso seria o quê? O caminho. Volto a insistir, comandante. A guarda revolucionária é importante, mas diante dessa política de semeação, de semear do caos, a guarda tem dois problemas. Um externo e um interno. Urian, nós estamos vendo a situação onde o Trump conta com o reforço da instabilidade institucional e da insurreição da população. Ele quer semear o caos, estabelecer o quê? Um ambiente de instabilidade. O quê? Pelo menos no projeto de Trump, geraria o colapso do regime. E volto a insistir, dentro dos poderes, aqui, o que o comandante disse aqui, a guarda revolucionária talvez seja a instituição agora mais instável. Instável não, estável. O que poderia ser um objeto, comandante, de futuras composições, a exemplo do que vimos na Venezuela. Porque, volto a insistir, Fabrício, o intuito não é levar ares de liberdade ou democracia, mas se atender àquilo que nós chamamos o quê? De tradição jacksoniana e hamiltoniana ao olhar de Trump.